Olá, estamos começando mais um Papo Leve com Jesus. Eu me chamo Sandra Landeiro, apresentadora deste podcast, e hoje nós teremos uma convidada muito especial. Mas antes, eu gostaria de te incentivar a se inscrever neste canal, curtir esse vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas e também de comentar, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante. Então, sem muitas delongas, roda a vinheta. Hoje nós teremos aqui a nossa convidada Maju Abreu. Ela é influenciadora digital, criadora de conteúdo, compartilha conteúdo sobre produtividade, organização, desenvolvimento pessoal, rotina e lifestyle, inspirando milhares de pessoas diariamente nas redes sociais. Maju, Exatamente. seja muito bem-vinda aqui ao Muito nosso obrigada, Papo Leve meu com amor. Jesus. Uma Muito alegria tê-la aqui. Muito prazer, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui hoje, estar sendo convidada para esse podcast. Tenho certeza que será incrível. Muita coisa que a gente tem para conversar aqui. Deus abençoe. Amém, amém, glória a Deus. Perfeito. Então, hoje nós vamos conversar sobre algo que talvez muitas pessoas podem pensar ser impossível. Viver sonhos, curtir a vida, seus projetos, seus planos e viver uma vida cristã, em Cristo Jesus. É difícil a gente ver, é muito raro, né? A gente ver jovens de 21 anos de idade que já viveu muitas coisas e pode compartilhar conosco aqui a sua história de vida. Vamos lá, Maju. Eu fico pensando, Maju, quantos jovens dentro da igreja, né, nasceram na igreja, ouvindo louvores, as pregações, toda semana lá com os seus pais. E esses jovens um dia, obviamente, vão crescer, né? Sim. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Eu sei que seus pais também são, né, cristãos, então aí compartilham a sua vida intensamente contigo, mas chega um momento que eu quero que às vezes a gente pode passar e pensar, será que eu estou vivendo isso porque eu sou influenciada pelos meus pais ou isso realmente é nato meu? Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Então, na realidade, tudo que eu sempre vivi com meus pais e também na minha casa foi algo muito real. Então, desde pequena, meus pais sempre me incentivaram a levar para a igreja, a estudar a palavra da Bíblia, a realmente orar. Então, tudo que eu vivi e vivo até hoje é graças a ele. Então, nunca foi algo assim. Eu confesso que eu nunca tive um momento assim, meu Deus, eu preciso ver se essa fé é minha ou essa fé é dos meus pais. Sempre foi algo meu mesmo, porque eu fui crescendo com isso. Só que tem uma história que eu nunca compartilhei antes, assim, com rede social, Uau, nem vamos nada. lá. E é algo que muita gente até não imagina, assim, que eu já tenha vivido isso. Mas existia uma época, né, que eu acho que todo adolescente, todo jovem vai querer, que já viveu, né, no berço cristão, vai querer descobrir para ver se realmente é isso. Ah, mas o mundo. Ah, mas eu queria experimentar alguma coisa. Graças a Deus, o Senhor nunca me permitiu nada, nem eu tenho vontade de nada. Mas já tive uma situação que eu queria ver como eram as festas. E aí a gente foi, acho que tem uns 4, 5 anos isso, que a gente foi pro São João, do interior da minha família. E aí minhas tias estavam lá também e não ia ficar ninguém em casa. E aí minhas tias também não estavam indo na igreja e tudo mais, e aí iam para essa festa de São João, que na realidade é festa de interior e tudo mais. Só que lá não era essas festas de tocar forró, essas coisas assim, não. Era coisa tipo botar um paredão e tudo, e aquela coisa que a gente já sabe, né, como é que funciona. E aí eu falei, quero ver como é que funciona isso aí. Porque eu tava meio assim, meio friazinha, nunca me afastei do Senhor. Né? Isso. Sim, Mas eu tava assim, meio friazinha com o Senhor. Eu falei, quero ver pra ver se realmente é isso ou não é. Quero, isso, né? Exatamente. Aí a gente foi. Quando chegou lá, eu já comecei a sentir um incômodo no meu coração. Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa errada. Parece que é o Espírito Santo que não deixa você pecar de jeito nenhum. Glória a Deus. Em nome de Mas Jesus. isso mesmo, sabia? E aí eu cheguei lá e começou aquela baixaria, um monte de gente com cerveja na mão, gente passando pra lá e pra cá, ficando com outras pessoas, não sei o que lá. Aí eu falei, velho, o que é isso? Aí simplesmente o Senhor me deu uma visão. Foi a primeira visão da minha vida, assim, vivendo aquilo ali. E eu fechei o olho, quando eu abri, foi algo muito rápido. Eu vi como se fosse num apocalipse, assim, zumbi. Que, tipo, o céu tava todo escuro.
todo cinza e as pessoas pareciam caveiras andando, mortas mesmo, assim. Quando eu abri o olho, assim, eu falei, meu Deus, me deu uma ânsia de vômito, uma coisa ruim, eu falei, preciso sair daqui agora. E aí eu percebi que foi o Senhor mostrando o mundo espiritual, porque na realidade aquelas pessoas estavam mortas por fora, espiritualmente. Então eu falei, Senhor, o Senhor não me quer aqui, e isso aqui é a confirmação de que eu sou para ser tua para sempre, ponto final. Amém. Então, amém. sempre teve essa confirmação de que realmente era a minha fé e não somente fé dos meus pais. Mas, Ju, antes da gente continuar, é isso, esse podcast é assim, sabe? Sim. A gente faz um roteiro, mas Sim, acaba mudando. levando a gente. Mas quero te dizer que desde quando eu te conheci, Oi. mesmo. Eu vou chorar. Não, é sério. Desde, tem o quê? Uns 6 anos, né? Que eu te conheço. E desde quando eu te conheci, eu já percebi realmente em você, porque muitos são escolhidos, ou poucos são aqueles, né, que continuam com o Senhor. Sim. E você tem um brilho diferenciado, realmente. Muito jovem, mas você realmente é uma pessoa, uma menina dos olhos de Deus mesmo. Porque você tem um brilho, uma luz diferenciada. Amém. Que Jesus mantenha isso em você. Que Amém. você, seu coração, né, todos os dias, diga sim, a Cristo. Porque eu acho que é uma decisão nossa, diária, constante. A gente acordar e falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Meu coração eu rasgo para ti. Sim. Que você permaneça nisso. Amém. É muito lindo de ver. Não sabia dessa história. Tem muito mais ainda. Glória a Deus, vamos nessa. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Então, hoje em dia, né, tem uma ideia de que para se sustentar na internet, você precisa estar moldada nos padrões do mundo, né, para poder ganhar seguidores, para poder seguir nesse caminho aí da internet. Você, muito jovem, já entrou nessa área. Sim, né? Eu sei desde que os 13. Desde os 13, né? Isso. Então, eu quero que você conte como foi esse início seu da internet e também se você, em algum momento, precisou quebrar algum princípio seu para se manter na internet, né? Ou se já se deparou com alguma situação que você precisou falar assim, epa, não, a partir de agora vou parar com isso porque eu escolho seguir nos caminhos do Senhor. Pronto. Então, eu comecei com 13 anos na internet e, na realidade, começou de uma forma bem aleatória, né? Que eu estava na escola, eu sempre gostei de fazer aqueles resumos, anotações bonitinhas. E aí eu decidi tirar foto dos meus resumos e postar nas redes sociais. E em um mês já tinha 1.000 seguidores, 2 meses foi aumentando, 3 meses já tinha 10 mil. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito quietinha, assim. Então, para eu aparecer, meu rosto... De jeito nenhum, foi com 2 anos de Instagram que eu realmente consegui aparecer. Então, eu só postava metade do meu rosto quando era alguma coisa, mas a maioria das vezes só resumos, anotações e tudo mais. Até que começou a crescer mais, comecei a fazer parceria com muitas marcas e tudo mais. E aí eles pediam para aparecer mais a pessoa, porque as pessoas não queriam só ver minhas anotações, meus resumos, mas queriam me ver. E aí o tempo foi passando, outras marcas foram chegando, começou a virar o meu trabalho. Então, com 15 anos, eu conquistei minha independência financeira a partir da internet. Uau, 15 anos de idade, gente. 15 anos de idade, independência financeira. Surreal, né? Surreal. E aí começou a crescer de forma maior, né, o Instagram. Eu comecei a criar também meus produtos, comecei a vender meus produtos na internet. Quais são os seus produtos? Hoje eu vendo meus planners, são infoprodutos, que são planners de organização que você pode utilizar. Eu já fiz mais de 2.000 vendas, a gente está chegando a mais de 100 mil reais faturados sozinha, somente com planner. Caramba! Então, assim, é algo surreal. É mesmo. E começou a crescer, né? E aí eu comecei a ver que era isso que eu queria para minha vida. E aí eu comecei a trocar alguns conteúdos do meu Instagram, comecei a criar mais sobre mim, e aí foi quando foi chegando mais oportunidades. Então, eu já recebi oportunidade para divulgar o Tigrinho em 10 mil reais numa story, assim, que tentação. Mas, na realidade, eu até falo assim, já falei até com algumas pessoas, já falei até com o senhor sobre isso, que graças a Deus o dinheiro para mim, mesmo sendo algo necessário para viver os sonhos, não é uma tentação para mim. Glória a Deus. Porque eu prefiro ter a minha paz, até mesmo eu já fiz alguns projetos com algumas pessoas que foram projetos 100% normais, 100% de acordo com meus princípios, mas eu não estava sentindo paz. Eu falei assim, pessoal, vamos finalizar esse projeto, porque eu prefiro a minha paz do que estar milionária aí e não estar vivendo bem, sabe? Então, eu já vi também nunca chegou para mim essa oportunidade, mas eu já vi outras amigas influenciadoras falando que umas agências chamavam elas, e aí para crescer essa agência impulsionava e tudo, mas para isso a pessoa precisava ter um relacionamento com o dono.
Relacionamento físico Uau, mesmo. hã. Então, imagina você aceitar uma proposta. Muitas Sim. pessoas hoje em dia crescem na internet por causa disso aí. Que vai Sim. trocando favores, trocando o seu corpo, trocando palavras, trocando coisas. A partir disso, sabe? Então, pessoas também já mandaram e-mails. E aí, manda uma foto sua de uma parte para eu te dar aqui alguns milhões de reais. Meu Deus. Claro que não. Então, já recebi essas propostas. Só que, graças a Deus, para mim, não é algo que tenta, sabe? Então, acho que o inimigo nem tenta muito porque ele sabe que eu não vou aceitar. Amém. Pode ser R$1 milhão, pode ser qualquer coisa. Não é algo que me satisfaz, Que lindo sabe? isso, que lindo. Realmente, sim, do fundo do coração mesmo. Ah, que bom. Isso é muito importante, porque Sim. se a gente for valorizar, nós sabemos que dinheiro é O principal, o hoje principal do mundo, né? Infelizmente. né? Mas infelizmente quem rege dinheiro é Satanás. Então, Exatamente. se a gente não tomar cuidado, né, ele pode ser o Governado. nosso Deus, governado Exatamente. pelo dinheiro. Muitas pessoas se perdem nesse mundo por conta do dinheiro, Isso. vão entrando nas armadilhas, porque é assim que o inimigo faz, ele vai abrindo portas para poder a pessoa cada vez mais afundando e depois ele dá Isso. aquela rasteira, né? Exatamente. E começa a zombar da vida da pessoa. Exatamente. Mas que bom que você manteve esse princípio e assim, Sim. já indo já para o próximo, a próxima pergunta é exatamente isso. Esse mundo da internet é um mundo que muitas vezes ele é tóxico, como você acabou de narrar isso, né? Sim. Então, para você manter esse seu coração assim protegido mesmo, porque é importante, é Sim, difícil, os sim. ataques são muito grandes, você é uma pessoa que tem uma visibilidade enorme, então provavelmente você, como você acabou de narrar, tem muitas pessoas que ficam aí nos ataques, não só das propostas, como também pessoas que infelizmente estão ali, haters, Desejam né, para mal, poder desejando o mal para você. O que é que você faz para proteger esse seu coração, né? Para não se envolver nisso, porque é difícil. Muito Você é difícil. muito jovem, Muito difícil. né? Você é muito jovem, Sim. filha única, não é isso? Filha única. Então, o que é que acontece? É complicado. É complicado pra caramba. Então, me fala aí o que é que você faz e dá uma dica também para as jovens que estão começando, estão iniciando também nesse mundo, que eu creio que a influência digital está sendo uma profissão realmente a profissão do futuro, não é isso? Vai cada vez mais Hoje em crescer. dia, ninguém quer mais ser um médico, mas quero ser influenciadora, porque é a vida que a influenciadora dá, né? Pois é. Então, só que tem esses percalços, né? Então, a gente precisa ter muita consciência, muito pé no chão daquilo. Eu creio que é isso. Por isso que você se mantém. É exatamente por isso que você se mantém, por conta dos seus princípios. Então, dá essa dica aí para a turma jovem. Pronto. Sobre haters, eu nunca recebi muitos, né? Graças a Deus, até por conta do meu tipo de conteúdo. Existe também na internet a forma de você crescer, que é a forma que eu prefiro, que é uma forma devagar e com qualidade, porque você está postando conteúdos bons, com qualidade ali, você está atraindo um certo tipo de pessoa. E existe o crescer da internet em que você cria conteúdo para viralizar e a partir disso você vai conquistando muitas pessoas que você não quer conquistar. Então, pessoas que têm princípios conturbados, homens que estão ali para ver outra coisa, mulheres que querem falar mal. Então, eu sempre até falei até para minha mãe uma vez que eu não quero ter esse tipo de fama. Esse tipo de fama de você estar na rua e não conseguir andar porque tem gente que está te seguindo para fotografar você, ou gente que você está numa página de fofoca e tudo mais. Então, eu prefiro ter um crescimento orgânico devagar, que pode demorar anos, mas que vai ser de acordo com os meus princípios e pessoas que eu quero que estejam me seguindo, do que uma fama exagerada para eu não ter uma paz na minha vida. Eu sou uma pessoa muito na minha, assim, tipo, de viver no meu cantinho, sem gostar de muita atenção. Então, esse negócio de você ser o centro das atenções, assim, quando você chega num lugar... Exatamente por isso que você brilha tanto. Ai, meu Deus. Você chegar, assim, num lugar e as pessoas quererem tirar foto, quererem saber de você, e não é pra mim, sabe? Então, sobre haters, sobre essa questão, como eu te falei, não recebo tantos. Mas algo que me ajuda muito, quando eu já recebi, eu acho que hoje o que... Sendo muito sincero, o que mais, assim, pega pra mim é pessoas próximas falarem mal. Porque existe muito isso. Da pessoa estar ali próxima, amiga, familiar, pegar e falar, só vive viajando, só vive agora luxando, agora tá aí na internet, quer se aparecer. Então, isso pega muito, porque são pessoas muito próximas que estão desejando seu mal, que estão falando mal de você. Claro.
E Dói, aí, né? Dói muito, dói muito. E aí o que me ajuda é sempre estar, primeiramente, com o Senhor, tá? Sabendo a minha identidade. E também eu tenho um apoio muito grande dos meus pais. Então, sempre quando eu percebo que eu tô meio mal com aquela situação, eu falo com eles e aí eles conversam comigo para tentar melhorar a situação, para não me importar tanto. Até porque as pessoas que te criticam são as pessoas que inspiram em você, sabe? Então, eu levo muito esse lema na minha vida. Mas Deus sabe todas as coisas, Exatamente. Ele conhece seu coração, Ele sabe quem é Maju Abreu, Sim. Ele sabe qual é o seu propósito, Ele sabe também o que está a sua vontade, o seu querer, né? Isso. Então, é nato seu, isso aí você vai à frente, não ligue não. Não tem pra tente ligar. blindar seu coração, Sim, porque é importante, certeza. que acho que o propósito da sua vida é muito maior do que isso. Sim. Então, muitas vezes o inimigo ele usa pessoas para deixar até a gente mesmo entristecido, mas não permita isso. E outra coisa, se você fizer, vão te criticar. Criticar. Se você não fizer, vão também. Se você ficar parada, vão. Então, assim, não importa. Você tem que fazer a sua vida. Tem Exatamente. que caminhar, tem que perseverar, isso, né? Exatamente. É um mundo também difícil, não é nada fácil. Exatamente. Nós sabemos que não é nada fácil. Não então, é isso aí. Continue, porque você está indo muito bem. Pronto. Maju, muitas vezes nós imaginamos que o perigo espiritual está exatamente nos grandes erros. Eu cometi um pecado, eu caí e tal. Mas talvez no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem distração, quando a gente tem comparação, orgulho, vaidade, né? Muitas vezes pode levar a gente a cometer certos deslizes nas nossas vidas que acabam nos atrapalhando. Como você acabou de falar, uma pessoa faz, entristece e tal, e acaba bloqueando. Então, o que é que você diz para uma jovem agora? Se tiver uma jovem agora de 18, 20 anos, querendo saber de você, como fazer para se blindar espiritualmente falando. Você falou que você não tem muitos haters e tal, mas tem pessoas da sua família que acabam te entristecendo. Sim. E a sua comunhão com Deus é muito forte e com seus pais também que te ajudam. Isso. Mas nós sabemos que o mundo espiritual ele é muito real. Então, o que é que você faz assim no seu dia a dia para você estar sempre atenta a essa questão espiritual? Bom, eu acho que eu gosto também de fazer uma... É porque eu levo minha vida também como se fosse... Eu tenho até esse lema no Instagram, que cuide da sua vida como se fosse uma empresa. Então, às vezes eu faço uma reunião comigo mesma para ver as minhas atitudes, para ver como é que eu estou, para ver meus pensamentos também. Então, eu também tenho os links, né, na igreja, que a gente tem as células, então eu cuido das meninas. Cuidava, né, porque agora eu sou supervisora e agora eu tô... com alguns links, né? Agora eu tô um pouquinho mais distante das meninas, mas mesmo assim estou cuidando delas. Mas eu já tive muito essa conversa com elas. E para blindar assim mesmo, é realmente relacionamento com Deus. De você estar ali todos os dias na palavra, sabendo a sua identidade em Deus. Porque muitas meninas se perdem nesse quesito de identidade. Tipo assim, por que o Senhor me chamou? Qual é o meu propósito? O que é que eu vou fazer nessa vida? Às vezes tem meninas que não têm pais, que você pode ali se apoiar. Então, realmente, a única pessoa mesmo é o Senhor, sabe? Sim. De você, ali na palavra, tem muitas palavras na Bíblia sobre identidade, sobre relacionamento com Deus, sobre propósito com Deus. E eu acho que o propósito que Deus tem com todo mundo é ser missionário nessa terra, que é falar a palavra dele. Então, mesmo que você não saiba ainda seu propósito de vida, você tem um propósito maior que é levar a palavra de Deus. Tem propósito melhor que esse? Então, você pode utilizar isso para se blindar também, sabe? E saber que, o Senhor me chamou, se o Senhor me chamou, aconteceu isso, isso e isso. E a partir disso, eu não vou levar as outras considerações do mundo para minha vida, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor que foi me chamou. Amém. Então, eu sempre falo isso para elas também. Maravilha. Pegando esse gancho aí seu, nós sabemos que Deus é o Deus aqui e Deus está em todos os lugares, né? Sim. Você recentemente foi estudar inglês, não é isso? Na Europa. Meu ponto fraco. Que chique! Passou um mês lá? 1 mês. 40 dias. 40 dias Foi. lá. E como foi falar do Senhor fora do seu país? Nossa, foi assim, surreal. Por quê? Quando eu decidi fazer a viagem, eu senti no meu coração que ia ter algo especial.
Só que eu não sabia como ia ter algo especial, porque eu não gosto de ser aquela crente chata de você tá ali no lugar, o pessoal tá de boa, e você, Deus mandou, tipo assim, Deus precisa te salvar agora, isso aqui lá. Eu não gosto de ser esse tipo de pessoa, porque principalmente jovem. Jovem não gosta disso, de pressão, de você estar ali toda hora em cima. Tem que ser uma coisa muito natural. Às vezes eu até falo com minha mãe. Ela tá até aqui. Mãe, aí minha mãe fala, fala de Deus, sabe o que eu falo? Mãe, é com calma, é devagar, porque se eu chegar assim e tal, dessa forma, não vão gostar, vão me achar chata, podem começar a me excluir por causa disso. Não é que eu não tenha vergonha do Senhor, não é isso, mas é saber a hora certa. É sabedoria, né? Sabedoria que vem do alto, exatamente. Né? O momento certo de falar. Exatamente. E aí chegou um dia lá, uma história a mais, que a gente estava assim numa sala, conversando, aí tinha eu, a minha amiga brasileira que foi comigo, outra brasileira também que é daqui de Salvador, e mais 2 meninos brasileiros, um era gay, e é gay na realidade, e também 2 árabes. E aí a gente começou a falar em português. Os árabes estavam fazendo a comida, e aí este amigo gay chegou e falou assim pra mim, Maju, você que faz teologia. Aí eu falei, meu Deus, não me pergunta nada não, que eu não quero falar. Aí ele falou assim, você que faz teologia, se eu aceitar, se eu seguir esse caminho, Sim. eu vou pro inferno? Sim. Aí eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso agora, nessa roda de conversa, Senhor? Aí eu falei, quer saber, eu vou responder com a Bíblia. Eu peguei e abri, para não falar que eu que estou apontando ele. Sim. Eu cheguei lá, falei na Bíblia, falei assim, aqui é o que o Senhor fala. A questão não vir pra cima de mim e ele pegar e falar, é você que tá falando, e começar a me achar a santa, sabe? Sim. Aí eu falei, aqui que tá falando na Bíblia, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele começou a ficar preocupado. Só que aí eu deixei quieta a situação, ele não entendeu errado, e ele começou a falar assim, realmente eu preciso buscar mais a Deus e tal, e começou a querer chorar. E eu não precisei fazer mais nada. Aí, enquanto isso, a outra amiga brasileira chegou pra mim e falou assim, nossa, ontem eu tava na rua e eu vi um louvor e me deu vontade de chorar, e nunca mais eu tinha sentido essa vontade com louvor, não sei porquê, desde quando vocês chegaram eu tô sentindo isso. Aí eu falei, oi, tem uma coisa acontecendo aqui. Aí eu comecei a falar assim... Espírito Santo, exatamente. Né? Aí eu comecei a sentir que realmente o Senhor queria falar alguma coisa e eu deixei ser usada para o Senhor. Sim. E aí o Senhor começou a falar palavras para a vida dela, sobre o que ela estava passando. E eu comecei a falar ali na frente da sala toda. Se eu perguntar, eu não me lembro o que eu falei. E ela começou a chorar em prantos. Prantos, prantos, prantos mesmo. E aí ela... quando voltou aqui para Salvador, ela está indo para a nossa igreja, inclusive, voltou para a casa do Senhor, fiquei muito feliz. Enquanto a gente estava lá, para falar inglês, meu inglês que eu cheguei lá foi um inglês intermediário, eu já saí com inglês avançado. Porque quando você tem essa comunhão todos os dias com o inglês, seu inglês melhora muito, 100%. E aí eu comecei a falar com uma amiga tailandesa sobre Jesus, e ela é budista. E ela começou a perguntar quais eram as diferenças e por que ela teria que ir para a igreja, porque ela não precisa fazer isso. Aí eu falei que para ter comunhão, porque ela vai sentir algo bom, por ter amizades também que estão no mesmo dilema. E ela falou, então eu quero visitar a igreja com você. E a gente foi para a igreja lá e levou ela chorou, ela gravou. E assim, tudo em inglês. Então assim, uma pessoa que fala tailandês, para estar numa igreja que fala inglês, que é cristã, foi assim, algo maravilhoso. E ainda os árabes, né? A gente conversou muito lá com os árabes sobre a diferença da religião muçulmana para a religião cristã. E por incrível que pareça, eu tinha muito preconceito, assim, sendo muito sincera. Tipo, eu ficava achando, assim, algumas coisas que, conversando com eles pessoalmente, eu desconstruí. E, na realidade, eu posso ser até um pouco genérica aqui, mas existem muitas diferenças, mas eu acho que a principal diferença entre as duas religiões é porque eles não creem que Jesus já veio. Eles acreditam que vai vir ainda. Que não e foi, o resto, Jesus exatamente. Não foi Messias. Isso. Aí eles acreditam que Mohammed que é o principal, né? Claro que aqui eu estou resumindo. Existem muito mais coisas, mais estudos sobre isso, não quero falar nada de errado. Mas eu comecei a falar sobre isso com eles, e eles começaram a falar como se a única religião deles é a certa e tudo mais, que o nosso cristianismo está 95% correto. Enfim. E aí um deles não foi para a igreja, ele falou que queria ir, mas agora, quando eu estiver retornando, que isso já vai ser o próximo assunto, ele falou que quer visitar a igreja também. E isso é proibido para eles, né? Eles não aceitam isso. Eles não podiam nem ler a minha Bíblia. Eu levei a Bíblia, eles não podiam ler, porque eles consideravam incorreto. É como se fosse algo errado para a religião deles, sabe? Olha como Deus te usou, né? Sim. Você narrou aí 3
3 coisas diferentes. 3 histórias diferentes, praticamente, com os seus amigos que estavam lá. E Deus te usou em assuntos tão sensíveis, Sim. né? Nós sabemos, né, dos assuntos sensíveis. E graças a Deus que você teve sabedoria para poder falar conforme a palavra do Senhor, né? Porque nós, como cristãos, nós não estamos aqui para julgar. Não é o nosso papel, é o julgamento. De jeito nenhum. Nosso papel é amar em verdade, é falar a verdade, né, para eles. Até porque nós queremos que todos, no dia do Senhor, que o Senhor voltar, que todos sejam salvos, Sim. não é isso? E a palavra é muito séria nesse sentido, e nem todos que estão no pecado, que a palavra fala que é pecado, queira abdicar. Exatamente. Então, Deus te usou muito e que Ele continue realmente te usando assim nesse sentido, amém, porque amém. muitas coisas eu percebo que existe uma evolução, Sim. sabe? Deus começa a usar de uma forma e vê até onde você conseguiu ir. Depois Ele te dá mais um pouquinho e aí você vai, é uma evolução. Exatamente. Né? No trabalho de evangelizar para o Senhor. Depois dessas suas experiências lá do evangelismo, lá com eles, você acha que o que é que está impedindo dos jovens também de evangelizar? Né, de estar também nesse papel seu de evangelizar. Talvez a falta de conhecimento, de aprofundamento com o Senhor, porque eu creio que pela sua história você deve fazer devocional todos os dias, deve ter uma rotina com o Senhor, né, mais correta, assim, né, prioritária, né, na verdade. Então, o que é que está faltando para esses jovens? Eu acho que é a vergonha. Porque muitos jovens hoje em dia, como eu falei no início, existe essa vergonha de mostrar que você é cristão e levar esse título de o crente chato, ou a crente chata. E a partir disso você ser excluído por conta disso. Então, hoje em dia a gente está numa sociedade que é muito diversa, né? Existem essas coisas de uma pessoa ter uma religião completamente diferente, da pessoa ter uma opção sexual diferente. E aí o jovem que é cristão tem medo de se incluir, ser o chato da situação e começarem a excluir ele ficar lá sozinho. Então, existe esse tipo de vergonha e sabedoria. Então, eu acho que é isso que está bloqueando os jovens de evangelizar. Sim. Eu acredito que não é nem muito sobre aprofundamento na palavra de Deus, porque eu creio que Deus capacita. Sim. Então, Deus pode... Você não tem conhecimento nenhum e Deus pode te usar para você falar para aquela pessoa. Só que existe essa vergonha de, tipo assim, eu não vou falar agora porque pode me achar errado. Ou, às vezes, você está indo, por exemplo, existe no intercâmbio esse negócio de você estar visitando também os pubs. Eu fui para os pubs. Pubs, normalmente, é esse lugar em que o pessoal bebe a cerveja e tudo mais, assiste ali o filme. Filme não, tipo futebol, essas coisas. Só que, assim, eu sabia muito bem a hora de entrar e a hora de sair. Eu sabia que me ofereceram lá cerveja, bebidas, mas eu falei, gente, eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não bebo, porque pra mim não faz sentido. O Senhor fala que não é, querendo ou não, pecado, mas é pra você não se embriagar. Então, pra mim não faz sentido, não gosto, nunca bebi, não faço questão. Então, pra que eu vou beber só pra fazer eles felizes, sabe? É a minha opção. Eles me respeitaram, cada um ficou na sua, dei a nossa risada, terminamos, assistimos o jogo, que teve jogo do Liverpool lá, finalizamos, fomos para casa, não precisei pecar, não precisei sair dos meus princípios para me divertir, e todo mundo me respeitou normalmente. Excelente. Então, também houve essa questão, tipo, de relacionamento lá, né, tipo, de eles começarem a falar que iam ficar com várias pessoas e tudo mais, e que iam fazer sexo, iam fazer aquilo. E aí perguntaram, e aí, quem é que é? Eu duvido que existe alguém nessa sala que é virgem. Olha só. Aí eu falei, gente, eu sou. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque hoje em dia é uma vergonha. Só que eu não tenho vergonha de falar que eu estou me guardando, que eu tenho os meus princípios e que eu não vou deixar os meus princípios de lado para deixar outra pessoa feliz, ou porque a outra pessoa precisa ser a descolada da sala, sabe? Então, é realmente você saber escolher o que você quer transmitir ou não, sabe? É exatamente isso que eu falo quando eu converso com jovens, né? Eu costumo falar isso. Você não tem necessidade de ser igual àquele que ainda não está nos caminhos do Senhor. Você não tem necessidade disso. Se os seus princípios são esses, os seus valores são esses, você não tem que se moldar ao padrão do outro para poder estar naquele lugar. Se aquele grupo não quer a sua amizade, é porque aquele grupo não pertence a você. Exatamente. Né? Então, é isso que é importante que os jovens que estejam aí começando a sua vida escolar, nós sabemos, né, que nas escolas, faculdades, é muito difícil manter o padrão espiritual, correto, os princípios do Senhor, né, aquilo que a gente aprende. Mas é importante que vocês também sejam a luz em cada local desse que vocês estejam. Ser diferente nesse ponto
Não é ruim. Não é ruim, ao contrário. Ser Exato. diferente nesse ponto é o ápice da sua história. Isso. Né? Porque isso. é importante. E é muito raro hoje em dia. É muito raro. Vamos falar sobre excelência naquilo que se faz. Sim. Agora, certo? Sim. Você falou que você começou aos 13 anos na internet e já rapidamente foi crescendo, foi evoluindo, conquistando seguidores. Sim. Já chegou com seus cursos, os seus planners, e aí já chegou a um alcance assustador até, né? Para uma jovem de 21 anos, Sim. chega a ser assustador. Eu creio que o que você faz seja aquela coisa feita com excelência. Né? Você deve dar o seu melhor naquilo que você faz, até porque para o nosso Senhor a gente tem que dar realmente o nosso melhor, né, para Ele. Então eu quero saber de você. Quando a gente está testemunhando também a nossa vida com Cristo Jesus, também existe esse princípio da excelência? Você também utilizou esse princípio? Creio que sim, diante de tudo que você já falou aqui, certeza. Né? É isso aí. Com certeza, gente, porque eu acho também uma forma de você mostrar que você serve o Senhor quando você faz tudo bem feito, quando você faz tudo para a glória dele. Então, eu fiz até um vídeo, tem um tempinho já, que tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem que ser para a glória de Deus. Então, seja você acordar, seja você ir treinar, seja você correr, comer, qualquer coisa, tem que fazer para a honra e glória de Deus. Então, tanto em relação ao Instagram, tanto em relação às amizades, tanto em relação a qualquer coisa, é tudo para a glória de Deus, então tem que ser tudo com excelência. Porque até mesmo minha mãe falou um dia desse comigo, para servir, né? Às vezes a gente chega ali num momento que a gente serve tanto na igreja, tanto, que a gente esquece que a gente está fazendo isso para Deus, não é para as pessoas. E aí a gente precisa começar a fazer tudo com excelência, porque é para o Senhor, sabe? E o Senhor vai nos recompensar por causa disso. Muito lindo, muito lindo. Glória a Deus, né, gente? Meu Deus do céu, tá dando tapa na cara de um bocado de gente aí, hein? Deixa eu te falar. Sim. Nesse mundo com tantas distrações, notificação para lá, notificação para cá, eu até deixei de usar aquele relógio que fica dando, porque eu não estava conseguindo, chega, né? Tanta notificação, a gente não para. Sim. E aí, durante o dia é difícil para nós ouvir a voz do Espírito Santo, Sim. Né? Porque diante de tantas distrações assim. Então, como é que você, trabalhando com a internet, como é que você consegue discernir a voz de Deus diante de tamanha distração? Toda hora você precisa estar na internet o tempo todo, né? Então, como é que você faz? Então, é bem difícil, confesso, porque tem momentos que, por exemplo, principalmente às vezes com algumas propostas que não tem nada de errado, a gente fica pensando assim, a gente ora e aí não sabe se aceita, ou sabe se aceita, a gente acha que é uma confirmação e às vezes não é. Então, eu acho que tudo que vem do Senhor traz paz. Então, quando tem alguma decisão assim que a gente precisa tomar, que a gente ora, se aquela decisão, assim que a gente orou, já trouxe a paz, então eu creio que já é do Senhor, sabe? Mas tem algo que está ali amarrado, que é contra os princípios de Deus. Que o seu coração está assim, será, não será, será que é, será que não é? Aí eu já creio que é para cair fora, porque não é do Senhor. Então, dessa forma, eu vou assim, vendo realmente o que o Senhor quer para a minha vida, vendo também a voz do Senhor. Existe também um momento, né, que eu até compartilhei isso no Instagram, que existe o momento do silêncio de Deus. E esse silêncio é muito complicado, porque a gente não sabe o que o Senhor quer dizer para a gente não sabe o que o Senhor quer falar para a gente gente fica ali orando e esperando, Senhor, por favor, me responda, mas o Senhor não responde nada. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, algo que ajuda a gente a ir para a palavra, e saber se aquela decisão, se aquela coisa que a gente quer fazer é de acordo com a palavra de Deus ou não. E a partir disso a gente vai levando a vida até o Senhor responder, porque também o silêno de Deus também é a resposta. Sim, né? É a resposta. Então, sim. Tudo isso glória é importante. A Deus, glória a Deus. Pois é, nesse mundo a gente vive, né? Está um tempo difícil, porque Sim. existe muita carência emocional, né? Sim. As pessoas hoje buscam relacionamentos por aparência, por conveniência, muitas vezes. Isso. E aí fica difícil para uma jovem cristã, né? Como ela discernir também você acabou de falar, nesse mundo que nós estamos. Mas existe um modelo que a Bíblia fala de relacionamento, né? Relacionamento é aquele que duas pessoas se unem com um único foco, que é o foco em Cristo Jesus. Né? Então, como você está lidando com isso? Já está com 21 anos, não sei quais são seus projetos, seus planos de vida agora futuramente, mas você pensa o quê de um futuro relacionamento para você? Que acho que é o que toda mulher quer, ter sua família, seus filhos e tal. O que é que você deseja para você nesse sentido? Então, meu sonho sempre foi casar cedo, né? Eu comecei
Na verdade, o meu sonho sempre foi casar com 21 anos. Eu tenho 21 agora. Gente! Olha só, agora. quem sabe. Aí a gente vai nos 2 dilemas em casa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Espera aí, rapidinho. Sim. 21 anos chegou. É uma princesa do Senhor, né? Então, homens de Deus, né? Ó a antena ligada aí para poder, porque a menina é um partidão. Vamos lá. Obrigada. Mas, na realidade, existem 2 dilemas em casa, né? Porque meu pai, ele é a favor de que eu conheça o mundo inteiro. E aí, depois que eu conhecer o mundo inteiro, que eu explorar o mundo inteiro, que eu fizer todas as faculdades do mundo possíveis, eu posso casar. Então, com 70 anos, aí ele libera o casamento. Mas com minha mãe, já é o contrário. Eu fico todos os dias com a minha mãe, cadê meu marido? Mãe, cadê meu marido? Porque antes eu ficava, mãe, cadê meu namorado? Só que aí eu falei, não quero só um namorado. Agora Namorar por namorar já teve, né? Mas agora eu quero realmente um marido. Porque hoje eu tô passando um tempo, assim, que na realidade, eu, graças a Deus, tô conquistando muitas coisas. Só que eu sinto falta de ter alguém pra estar compartilhando isso, pra estar crescendo junto. Só que o mais difícil é você encontrar uma pessoa boa hoje em dia. Por quê? Existe, já entrando aí mais a fundo, existe hoje um problema muito grande nas igrejas, que não é o problema das igrejas, mas sim das pessoas, dos homens, é você mostrar ser uma pessoa na igreja, servindo, e quando você vai conversar, é outro totalmente diferente. É um homem totalmente mundano, com atitudes mundanas, com coisas mundanas. É um homem que não quer trabalhar, que não é porque o homem tem que ter o emprego que ganha milhões por mês, não é isso. Trabalhar, ele é o provedor da sua casa, do seu não lar. Tem alguma coisa para chamar de sua e já quer criar um relacionamento, e eu sou uma pessoa que eu não quero estar demorando namorando, sabe? Eu quero começar, já ter um propósito e casar. Então, querendo ou não, precisa ter uma pessoa que está com esses mesmos objetivos. E é muito difícil encontrar uma pessoa assim hoje. Então, outra coisa também é que os homens parece que têm um certo medo hoje em dia. Então, eles não chegam até você, eles não falam com você, eles não começam uma conversa, ou fica lá, agora tem essa bendita curtida do story, que você não sabe o que é que o homem quer dizer com aquilo ali. Mas, enfim, aí é assim, né? Só que eu realmente quero construir, sim, a minha família. Hoje eu estou com meus planos. O Brasil, graças a Deus, é um lugar que eu gosto muito, mas que eu não me identifico tanto. Eu estou em busca de saber o meu propósito, se será aqui, se será fora, porque eu vou estar viajando novamente. Então, é um desejo do meu coração. Então, eu também preciso saber qual é o plano do Senhor sobre o relacionamento. Se vai ser aqui, se vai ser fora, eu não sei. Para que nada atrapalhe a outra coisa, assim, sabe? Basicamente isso aí. Meu Deus. Antes da gente continuar... Sim. Nós temos aqui, temos parceiros aqui no podcast, né, do Papo Leve com Jesus, que sempre acreditou nesse projeto, que isso aí foi um comando realmente de Deus, esse podcast é um comando do Senhor. E eles estão sempre com a gente desde o início. Sim. Então, por favor. E aí, o que é que acontece? A gente quer te presentear. Né? Ai, mentira! Com uma lembrança, né? Desses nossos amigos aí que estão conosco. Perfeito, perfeito. Não sabia, não estava esperando. Oh, delicadeza. Aqui. Oh, esse aqui, eu vou deixar aqui, que é para... Bom, aqui é o nosso parceiro que está desde o início, Mazzucchi, né? Na verdade, é uma fábrica, eles fazem canecas, camisas, fazem muitas coisas. Eles parceirão nosso, também é de Bruno e Ruth. Aqui para você. Muito obrigada. Amei. Pode abrir, Pode abrir? Tem uma... Perfeito, que é bom que já faz um box aqui para você. Tem uma coisa linda para você ver. Uma surpresa aí para ti. Ai, Deus. Olha... Olha isso! Gente do céu, que linda! Amei. É para você colocar lá nos seus Foto estudos. Com alta qualidade, ó. Amei. É da Mazzucchi. Sim, aqui perfeito. Eu vou guardar. É um novo projeto também nosso. É a Lumina. Trabalhamos tem a perfumaria, tem body splash, tem hidratante corporal. Ai, que delícia. E aqui é uma lembrança para você também. Veja se você gosta. Pode abrir. Vocês arrasam com os projetos, viu? Não é por nada não, tá, gente? Mas que mulher prendada é essa? O que colocar ela pra fazer, ela faz. Olha, que chique. E eu tô sentindo o cheiro daqui já, viu? Já, né? Perfeito.
Pronto. Meu Deus, amei. Pois é. Amei. Temos uma surpresa mais tarde também. Certo. Mas, vamos dar continuidade, Vamos lá. né? A nossa aqui. Porque foram muitas perguntas, eu tive que pular aqui algumas coisas para poder dar tempo, né, no nosso tempo. Mas vamos lá. Qualquer coisa, quando você voltar, a gente faz perfeito. outra. Sim. Vivemos assim, falando sobre identidade. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre identidade, mas é um assunto que muitos jovens, né, ainda ficam com tantas dúvidas, né, que tá realmente difícil para o jovem, para o adolescente, para o jovem viver, né, nesse mundo tá gritante, a diferença tá muito, né, tá gritante. Então, assim, existe uma busca sobre validação, existe uma busca sobre estar no meio daquelas pessoas, ser aceito naquelas pessoas, né, e tal. Então, como é que um jovem, né, pode construir a sua identidade em Cristo e o que você fez e qual o conselho que você dá para... Pense assim, eu estou falando para uma menina da minha idade. Pronto. Tá? Eu acho que o momento que a gente mais constrói a nossa identidade é no momento da adolescência, ali dos 12 para cima, que a gente já está ali construindo. E aí eu acho muito importante, primeiro, ter o nosso relacionamento com o Senhor, como eu falei. Outra coisa que vai dizer muito sobre a nossa identidade é as pessoas que a gente anda. Então, as amizades. Eu já tive que abandonar muitas amizades, porque eu não me identificava com o que aquelas pessoas estavam fazendo, porque o que aquelas pessoas viviam. E aí não fazia sentido para mim. Queria sair, mas queria sair para um lugar que eu não gosto de ir. Tinha conversas, mas as conversas eram muito ruins, né? Assuntos que não convêm. E ter umas amizades que você está crescendo junto, justamente por isso que a igreja é tão importante, por causa da comunhão. Então, ter amizades cristãs, principalmente, porque se a gente tiver só amizades mundanas, a gente vai acabar sendo influenciados, porque é muito mais fácil. Sendo cristã, é muito mais fácil que uma pessoa do mundo te puxe do que você puxar ela. É muito, muito mais fácil. Os apelos são muito maiores, né? Muito maiores, porque já há tentação. Aí você tem a amizade que ainda não está no mesmo ritmo. Aí você vai lá e a pessoa tem que ter uma base muito forte, ter muita firmeza naquilo que quer. Exatamente. Por isso que um relacionamento de julgo desigual não é recomendado, né? Porque é muito mais fácil a pessoa te puxar do que você puxar a pessoa. Mas, enfim. E aí... ter um relacionamento com o Senhor, saber sobre as amizades e também construir sua identidade em Deus. Então, cada vez mais você orar e fazer propósitos com Deus para saber o seu propósito, para saber o que o Senhor quer da sua vida e, a partir disso, você ir se blindando, sabe? A partir das suas atitudes, ser a mesma pessoa dentro, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, ser sempre a mesma pessoa, porque existe muito esse problema da pessoa na igreja parecer a santa e fora da igreja, o terror da humanidade. Esquecendo, né, que hoje em dia tá tudo aí, rede social tá aberta. Exatamente. E aí não dá para estar escondendo, né? A pessoa tem que saber realmente como... Aí posta uma história na igreja, imagine, outro na festa, outro fazendo isso, fazendo aquilo. É complicado. Falando determinadas coisas que não convém falar. Exatamente. Então, realmente é muito complicado. Sim. Muito. Você já respondeu, mas eu preciso que você fale um pouco mais sobre isso. Sim. Se Jesus hoje aparecesse na sua frente e falasse assim, Maju, eu não vou te dar... Eu tenho uma missão para você, mas eu não vou te dar fama, eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar ascensão nenhuma. Sim. Mas eu preciso que você faça para mim determinada coisa. Certo? Sim. Como você agiria? Eu já sei mais ou menos qual vai ser a resposta, mas eu preciso que fique aqui, registrado. Sim. E também, assim, o que é que você falaria também para uma outra, né? Um rapaz ou uma menina, né? Mais ou menos da sua idade. Sim. Tudo isso que a gente já falou, resuma um pouquinho isso, porque acho que a importância de Jesus estar na sua frente, perguntando. O próprio Jesus pedindo isso, essa missão para ti. Fala aí pra gente. Primeiramente, que eu desmaiaria, né? Eu também, sabe? Se o senhor aparecesse na minha frente, eu já não sei nem se eu estaria mais aqui, mas se o senhor falasse isso pra mim, primeiramente que eu aceitaria, oficialmente, obviamente eu aceitaria, porque, como eu falei, para mim a fama ela não cresce os olhos, sabe? Ter uma fama que não é pautada no Senhor, para mim não vale a pena. Dinheiro também, então para mim o que o Senhor quiser, para mim tá ótimo. Tanto é que hoje em dia as minhas orações estão sendo, às vezes, até meio que assim, com uma certa angústia sobre algumas coisas, falo assim, Senhor, eu sei que meus planos não são os seus planos, então faz a tua vontade para minha vida, porque eu não sei mais o que o Senhor quer. Então, deixar o Senhor tomar conta da situação é a melhor coisa. Só que eu acho que um jovem, hoje em dia, a pessoa que não é cristã, e chegar o Senhor falar isso, não aceitaria.
claramente, porque hoje em dia as pessoas são muito vendidas pelo dinheiro, pela fama, por tudo. Há muitos vídeos. Aí eu triste, tava né? passando até no TikTok esses dias e tinha um vídeo assim da menina falando que ela pegou e se vendeu e foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Ela tá conquistando várias coisas. E eu fui abrir os comentários pra ver o que, é que as pessoas estavam falando. E as pessoas, e aí, como é que você faz isso? Também quero. Então, tipo, eu fiquei, gente, o que é isso? É uma Realmente, inversão, assim, né? a pessoa tá livre ali pra fazer o que quiser, sabe? Não, Então, não dá. E aí, Não, infelizmente... tá difícil. Tá muito difícil. Você falou isso, mas me remeteu aqui uma lembrança. Sim. Outro dia teve um rapaz que ele foi preso, né? Um abusador. Ele foi preso. Meu Deus. E um jovem. Sim. Saiu aí na rede, né? Foi amplamente divulgado. E as mulheres estavam mandando cartinhas para ele. Para ele, dentro lá da penitenciária. Meu Deus, então, olha a mentira. inversão de valores que nós estamos vivendo É hoje. complicado. É muito complicado. Então, se realmente a gente não tiver mesmo bem firmado no Senhor, sabendo exatamente aquilo que a gente quer mesmo, sabe? Com convicção de que a gente está ali fazendo, mas o Senhor está vendo tudo que nós estamos Exatamente. fazendo, né? Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Isso. Então, quase não saiu. Mas, enfim, né? E outra coisa também, eu tava vendo no TikTok de novo, apareceu assim uma série, no caso existe a série Lúcifer, né? Não sei quem já assistiu, se você é cristão, meio complicado. Mas apareceu assim uma parte, nunca quis assistir também, porque eu sei que é uma série, não tem porquê, né, a gente assistir. Mas tem gente que assiste. E aí apareceu uma parte, assim, que eles tratam como o Lúcifer como um ator muito bonito e tudo mais. E aí fazendo as coisas, tentando ajudar as pessoas, só que ajudar da forma errada, só que ajudando. E aí eu fui olhar Mas de é novo os exatamente comentários. isso, né? Fui olhar os comentários e aí as pessoas, meu Deus, eu amo Lúcifer. Só que assim, falando do ator, só que na vida real eles estão falando sobre o mundo espiritual, né? Isso. E as pessoas não veem isso, não veem o mundo espiritual, não veem a grandiosidade que é você pegar e falar isso, sabe? As pessoas falando, meu Deus, eu preciso fazer também esse pacto, porque se ele ajudou, isso também pode me ajudar. Então, às vezes, a partir de uma série que só quer mostrar ali, a gente sabe as reais intenções, Sim. mas só quer mostrar ali a parte bonitinha, aí as pessoas não veem o que está por trás dessa parte bonitinha, sabe? E estão sendo vendidas de novo. Que triste. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas diante de tudo que a gente conversou aqui, né? Sim. Estamos já caminhando para o final. Sim. Eu quero que você olhe para a sua câmera e realmente fale para uma jovem também, ou um jovem, um rapaz. Qual o conselho que você daria para essa jovem que está iniciando? Seja ela nascida e criada no Evangelho ou não. Seja ela esteja passando algum problema, alguma depressão, né? Nós sabemos que tem muito a ver essa questão espiritual com essa questão de depressão, de ansiedade, né? Claro que a gente não está aqui minimizando o fator realmente da própria situação, circunstância que a pessoa está vivendo, porém, nós sabemos que o mundo espiritual ele é muito real, muito real. E eu percebo que essas pessoas, elas realmente os olhos estão vendados. Sim. Né? Como você falou logo no início, estão cegas, estão mortas para esse mundo. Exatamente. Né? Então, e isso é muito forte falar isso, mas a real é essa. Infelizmente, estão ainda mortas. Sim. Nós somos todos nós somos criaturas do Senhor, mas aquele que é filho é aquele que escolheu seguir o que Cristo determinou para nós, né? Então, o que é que você falaria para essa pessoa, ou até uma pessoa, para qualquer pessoa que esteja te ouvindo agora, com a sua experiência de vida até aqui, os seus 21 anos, mas o que é que você fala para ela? Então, olhando aqui para a câmera, hoje em dia existe muito esse problema. Eu acho que hoje em dia foi muito normalizado você ter muito problema de ansiedade, depressão, como você acabou de falar, vários TDAH, transtornos de personalidade, um monte de coisa. E se você for olhar, parece que todo mundo tem, né? Porque você vai fazer uma consulta psicológica e aí você percebe que você tem um monte de problema. Mas hoje em dia o real problema dos jovens é você ter justamente esses quesitos. E é muito difícil você falar hoje com um jovem que não tem ansiedade, que não tem depressão, que não tem algum desses transtornos, né? E trazendo aqui também até uma história, eu já passei em 2020, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque eu quase entrei em depressão. Foi um período muito difícil para mim, porque foi quando tudo parou. Eu sempre fui o tipo de pessoa que foi muito ativa. Então,
quando todo mundo parou e eu parei para me ouvir, parei para me conhecer, eu tinha o quê? 14, 15 anos. E aí eu parei para realmente me entender, começou o inimigo a querer utilizar aquilo ali, aquela tristeza, aquela coisa. Todos os dias eu acordava mal, eu não queria mais, não tinha mais vontade de viver, a verdade era essa. Eu falava com meus pais, e meus pais, ei, Ju, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? E eu não sabia explicar. Eu não tinha fome, eu emagreci muito, era uma ansiedade constante. E aí o inimigo queria botar um monte de coisa errada na minha cabeça, queria colocar um monte de pecados antigos na minha cabeça, como se eu não houvesse sido perdoada. E... Tá vendo como faz? Exatamente. Então, foi um período muito triste, que todos os dias eu quase chorava, todos os dias, falando, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Então, o que me ajudou a sair disso, e também para os jovens que estão aqui escutando, se você tem algum problema em relação a isso, é você, primeiramente, saber a sua identidade, que a gente falou aqui hoje. Então, eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor, e o Senhor falou uma coisa muito importante para mim, muito clara. Quando eu estava orando, estava com o meu joelho no chão, minha cara no chão. Eu falei assim, Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor falar comigo, por que eu estou passando por isso? E aí o Senhor falou comigo, esqueça o seu passado, foque no seu presente e entregue o seu futuro. Uau. Então, quando eu parei de esquecer, tipo, de parar de relembrar as coisas que já foram velhas, que o Senhor já tinha me perdoado, que o Senhor já tinha colocado no mar do esquecimento, comecei a focar no meu presente, comecei a entregar o meu futuro, parecia que eu tinha revivido no dia seguinte. Então, você que é jovem, que está passando por algo assim, comece a entregar isso no Senhor, comece a falar isso para você mesmo, para você entender o que o Senhor está na sua vida, sabe? E também... filtre também suas amizades, com quem você anda, filtre os conteúdos que você assiste, as músicas que você ouve. Tudo isso é um conjunto que vai fazer você estar cada vez mais próximo do Senhor, ou mais próximo, e ter mais relacionamento com Ele, e sair também dessa área que é tão difícil hoje em dia pra gente. Maravilha, coisa linda. Eita, Glória. Eita, Deus. Antes de encerrarmos, Sim. acho que nós chegamos num momento maravilhoso, gente, porque tá aqui a mãe, tá desde o início, e o pai Sim. acabou de chegar. Glória a Deus. Mas eu quero fazer uma surpresa para você hoje. Ao longo da nossa conversa, eu não enxerguei uma jovem talentosa, apenas uma jovem talentosa. Eu realmente já sabia da sua essência mesmo, mas eu enxergo em você uma luz diferenciada. Amém. Que é a luz de Cristo. Eu estou toda emocionada aqui agora. Amém. Mas eu estou com esse novo projeto também. O podcast é um projeto, né, que vocês já sabem, mas está nascendo também, se Deus permitir, até o final do ano. A Lúmina está aí, também nascendo. Foi uma das lembranças que eu dei a Maju. Perfeito. E eu procuro uma pessoa para ser o rosto da Lúmina. Mas eu não quero uma pessoa qualquer, sabe? Porque realmente a Lúmina também foi um comando do Senhor, de uma forma de eu levar para as pessoas a forma de se cuidar com a palavra do Senhor também. Sim. Então, todas as vezes que eu produzo algo da Lúmina, e eu produzo pessoalmente, eu que faço, agora está indo para a fábrica, mas ela nasceu das minhas mãos mesmo. Sim. Foi o Senhor mesmo que me deu. E eu penso isso, eu falo que essa mulher, que eu geralmente eu dou de lembrança, como eu fiz o seu, que ela seja acalentada pelo Senhor. A partir do que ela usa esse produto, ela perceba o cheiro, o aroma do Senhor. Isso. Né? E é isso. Eu quero que você seja o meu rosto, né? O rosto da Lúmina, né? Até o final do ano, a gente fazer esse projeto juntas, porque é isso aí que eu realmente quero te fazer esse convite. Que honra, com certeza. Eu aceito. É uma honra para mim, porque tudo como que eu falei, né? Essa mulher é maravilhosa. Onde ela coloca as mãos, o Senhor faz prosperar. Então é imensa honra para mim, primeiramente, estar sendo convidada aqui e também participar desse projeto. Maravilha, glória a Deus. Perfeito. Então, Maju, enquanto eu estava preparando, né, esse episódio, na verdade, eu fiquei vendo no meu coração algo muito, muito forte. Que Deus, ele não procura jovens perfeitos. Isso. Não existe. Deus não procura jovens perfeitos. Deus procura jovens que tenham um coração disposto. Isso. Disposto a estar com Ele, a caminhar com Ele. Né? A palavra do Senhor fala, ninguém despreza a tua mocidade, está em Timóteo 4,12. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso significa, Maju, que
um jovem, ele não tem um impedimento do Senhor para fazer determinadas coisas. Muitas vezes, na sua fala aqui, você falou várias vezes o quê? Que você foi até... Quando você estava viajando, você chegou aí nos lugares. Sim. As pessoas tentaram te induzir a fazer determinadas coisas. Sim. Porém, no seu coração veio, eu creio que foi o Espírito Santo falando Sim. contigo, né? Seu coração veio o Senhor dizendo, não, minha filha, não, você é reservada. Isso. Não é para você esse caminho. Isso. Mas não é só para Maju que Deus fala isso. Isso. Deus fala isso com todos nós que estamos com o coração disposto e aberto a ouvir a voz do Senhor, né? Então, que fica essa reflexão para os jovens, né? Que vocês busquem mesmo estar com o Senhor, porque não existe vida melhor. As pessoas pensam que estar nos caminhos do Senhor é fadonho, né? Nunca. Não, mas eu vou te falar, eu não nasci no Evangelho. Sim. Eu não nasci, eu tenho 6 anos no Evangelho. Já conhecia a Cristo de outra religião, porém, já falei isso aqui algumas vezes, porém, eu vou te falar que a melhor fase da minha vida, em que pese todos os percalços que eu passo, né, que nós passamos, Deus nunca Sim. prometeu que a gente não ia viver no mar de rosas, mas estar com o Senhor traz uma leveza e uma paz no meu coração muito grande. Sim. E eu creio que é essa paz que você sente, Isso. que você permaneça, Maju, Amém. nos caminhos do Senhor. Amém. Porque você é uma joia rara, viu, gente? Amém. Mesmo, é uma princesa de Deus, 21 Amém. anos, não esqueçam disso, chegou 21 anos dela, ela disse que com 21 anos. Então, você que é Exatamente. homem de Deus, só o pai está me olhando. Aí o pai já tá assim, tem que viajar o mundo todo, com todas as faculdades. Mas, enfim, que você permaneça mesmo no Amém. caminho do Senhor. Mesmo, Amém. você é muito linda, não Amém. só por fora, mas por dentro também. Você reflete verdadeiramente a luz de Cristo. Amém, obrigada. Glória a Deus. Amém. Obrigada, viu, por ter vindo Obrigada. e participado conosco. Um imenso prazer, pessoal. Ah, Conte comigo. Glória a Deus. Perfeito. Para você que ficou conosco até agora, minha eterna gratidão. Eu quero que vocês saibam isso, peguem essas palavras de Maju, aprendam com essa jovem de 21 anos de idade, mas que tem muito, muito a nos oferecer, né? Amém. Então, que você possa estar conosco também até o próximo episódio. Que Jesus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Tchau! Tchau, tchau.